Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula sobre a trilha 3 com os conteúdos. Esse é o livro base que eu estou utilizando. Bom, veremos nessa trilha, né? Continuando, distribuição binomial, função de probabilidade binomial, distribuição de Poisson, distribuição de probabilidade normal, função de densidade de probabilidade normal padrão. Então, eu vou partir esse conteúdo em 2 ou 3 videoaulas, beleza? Bem, vamos lá. Bom, o que vem a ser a distribuição binomial? Bom, pessoal, ela está associada a um experimento de várias etapas, tá? E aí, nós chamamos de experimento binomial. Temos, então, algumas propriedades desse experimento binomial. A primeira dela, o experimento ele consiste em uma sequência de N ensaios idênticos. Segundo, dois resultados são possíveis em cada ensaio. Então, ou vai ser um sucesso ou um fracasso. 3. A probabilidade de um sucesso nós vamos denotar pela letrinha P. Ela não se modifica de ensaio para ensaio. Então, a probabilidade do sucesso é a mesma, tá certo? Para cada ensaio. Então, consequentemente, a probabilidade de um fracasso é 1 menos P. E também não vai ser alterada de ensaio para ensaio. E os ensaios são considerados independentes, tá certo? Então, se as propriedades 2, 3 e 4 estiverem presentes, nós podemos afirmar que os ensaios são gerados por um processo de Bernoulli. Beleza? Muito bem. Bom, a distribuição binomial é uma distribuição discreta de probabilidade que tem muitas aplicações. Então, uma delas, por exemplo, é num campeonato de futebol. Então, temos uma sequência possível de sucessos e fracassos de um experimento binomial envolvendo 8 ensaios. Então, vamos supor aqui, o experimento consiste em 8 ensaios idênticos. Cada ensaio vai resultar em sucesso ou fracasso. Então, eu tenho 8 ensaios, posso ter sucesso no primeiro, fracasso no segundo, fracasso no terceiro, sucesso no quarto e no quinto, fracasso no sexto, sucesso no sétimo e no oitavo. Então, nosso objetivo, nosso foco é o número de é o número de sucessos que ocorrem nos N ensaios. Muito bem. Então, aqui só para vocês verem um exemplo. No exemplo 2, vamos considerar o experimento de eu jogar 5 moedas, tá certo? De eu jogar uma moeda, 5 vezes, tá? E em cada arremesso, eu vou observar se a moeda cai com coroa, né? Ou com a cara voltada para cima. Então, nosso interesse vai ser contar o número de caras que aparecem nos 5 arremessos. Então, pergunta: esse experimento tem as propriedades de um experimento binomial? E qual seria a variável aleatória de interesse? Então, vamos lá. Eu tenho, então, a primeira propriedade satisfeita? Sim, ó, o experimento consiste em 5 ensaios idênticos e cada ensaio envolve o lançamento de uma moeda. Então, olha só, essa primeira propriedade, ó, o experimento consiste em uma sequência de N ensaios idênticos, foi satisfeita, beleza? Nesse caso, são 5 ensaios idênticos, né? O ato de jogar uma moeda, tá certo? Segunda, a gente tem somente 2 resultados possíveis para cada ensaio: uma cara e uma coroa. Então, atribuímos sucesso para a cara e fracasso para a coroa. Então, olha só, essa segunda propriedade, ela também foi satisfeita. Ó, 2 resultados são possíveis em cada ensaio: sucesso e fracasso. Beleza, ticamos aqui, né? Bom, terceira, a probabilidade de se obter cara e a probabilidade de se obter coroa são idênticas para cada ensaio. Então, é P igual a 0,5
E então, né, 1 menos P é 0,5. Então, olha só. Esse terceiro aqui, propriedade, foi satisfeita. A probabilidade de um sucesso não se modifica de ensaio para ensaio. Então, no primeiro ensaio lá que eu lanço uma moeda, a probabilidade de sair cara é 0,5. No segundo, também. No terceiro, também. No quarto, também. E no quinto, também. Tá certo? E analogamente, né, a probabilidade de sair coroa, que seria o nosso fracasso, também não vai se modificar de ensaio para ensaio. E olha, a quarta, então, ó, ok, satisfaz. E a quarta propriedade, os ensaios são independentes? São. Eu estou lançando aí 5 vezes, né, uma moeda e os ensaios ou esses arremessos são independentes, porque o resultado de qualquer um dos ensaios não vai afetar o que ocorre nos outros ensaios. Então, se eu lanço uma moeda, sai cara, né? Depois, se eu lanço outra moeda e sai. Esse que saiu cara no primeiro ensaio não tem nada a ver com o próximo ensaio, tá bom? Então, as propriedades de um experimento binomial estão satisfeitas. Qual seria a variável aleatória discreta de interesse? Ó, estamos interessados em contar o número de caras. Então, X vai ser o número de caras que aparecem nos 5 ensaios. Então, quais são os valores, né, para esse X? Pode aparecer uma vez, 2, 3, 4 ou 5 vezes, tá certo? Muito bem. Vamos para mais um exemplo aqui bacana, ó. Contextualizando. O problema da loja de roupas do Fernando, né? Um exemplo aí aleatório, tá? Bom, vamos considerar as decisões de compra dos próximos 3 clientes que entram na loja de roupas do Fernando. Com base em sua experiência, então, olha, já vim falando nas outras videoaulas, tem sempre um pano de fundo, né? Tem sempre um histórico aí. Então, com base na sua experiência, o gerente de loja estima que a probabilidade de qualquer um dos clientes comprar é de 0,30, tá certo? Então, ó, qual é a probabilidade de 2 dos próximos 3 clientes realizarem uma compra? Então, olha só, primeiro, vou fazer o diagrama em árvore para a gente perceber, né, enumerar os resultados possíveis, tá certo? Então, a nossa variável aleatória, tá certo? Ela é definida como sendo, né, a compra, tá certo? O sucesso aqui é a compra, né? E o fracasso é a não compra, tá certo? Então, depois, ó, vou focar nos resultados, tá certo? Vou discutir se é um experimento binomial e vou atribuir a probabilidade. Então, olha só. Primeira coisa, né? Vamos ver se é um experimento binomial. Então, ó, o experimento, né, pode ser descrito como uma sequência de 3 ensaios idênticos, né? Então, a gente tem um ensaio para cada um dos clientes que vão entrar na loja. Então, entrou um cliente, é o primeiro ensaio. Entrou o segundo cliente, o segundo ensaio. Entrou o terceiro cliente, o terceiro ensaio. E os resultados que nós podemos obter, ou o cliente faz uma compra, que eu vou chamar de sucesso, ou o cliente não faz uma compra, que eu vou chamar de fracasso, tá certo? Bom, se a probabilidade do cliente vir fazer uma compra de 0,30, vai ser de 0,30 em cada ensaio, não é modificada. Então, a probabilidade dele não fazer uma compra é de 0,70, tá certo? E vai ser a mesma para todos os clientes. Então, satisfez também a quarta propriedade. A terceira. E a quarta propriedade, né? A decisão de compra de cada cliente não afeta a decisão dos outros. Então, ou seja, é um ensaio independente. Então, esse experimento ele é considerado um experimento binomial, tá certo? E no experimento binomial, né, a gente vai contar aqui o número de resultados utilizando aqui essa equação, tá?
Mas primeiro, vamos fazer o diagrama em árvore, ok? Então, primeiro de tudo, né? Quais são os resultados possíveis, tá? Os resultados possíveis. Bom, é um experimento em múltiplas etapas. Então, a regrinha de contagem, eu vou multiplicar os resultados possíveis em cada etapa. Então, na primeira, eu tenho 2 resultados. Ou ele compra ou ele não compra. Na segunda, a mesma. Na terceira, a mesma. Então, eu tenho aqui 8 resultados possíveis, tá certo? Muito bem. Então, eu vou chamar S é o sucesso, né? Realizar uma compra. Tá certo? E F, o fracasso. Nenhuma compra. Ok? Bom, então o nosso foco, né, a pergunta aqui, né, o nosso foco é a probabilidade de 2 dos próximos 3 clientes realizarem uma compra. Então esse é o nosso foco, tá bom? Então vamos fazer aqui esse diagrama em árvore. Então eu tenho o primeiro cliente, o segundo cliente. Então cada cliente é uma etapa, tá? Terceiro cliente, ok? O resultado experimental, e aqui o valor de x. Então, x vai ser a nossa variável aleatória, que está associada com a possibilidade de uma compra, tá certo? Então, agora vamos colocar aqui, ó, vamos fazer o nosso diagrama. Tá? Vamos ver. Tentar deixar ele bem arrumadinho aqui para vocês. Aqui. Ó. E vou colocar agora as letrinhas, né? Sucesso, os resultados. Fracasso, sucesso, fracasso, sucesso, fracasso, sucesso, fracasso, sucesso, fracasso. Ok? E vou enumerar os resultados aqui, ó. SSS. Então, aqui, ó, o valor de X é 3. SSF, o valor de X aqui é 2. SFS, 2. SFF, 1. FSS, 2. FSF, 1. FFS, 1. E FFF, 0. Então, eu tenho aqui, eu enumerei os 8 resultados possíveis. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O valor de x, que é a nossa variável aleatória, que é a que está associada à compra, tá bom? Bom, percebemos que esse experimento, ele é um experimento binominal, porque satisfaz aquelas 4 propriedades, tá certo? Então, agora, eu vou calcular aqui, ó, nx, ok? Igual a n fatorial, x fatorial, n menos x fatorial, tá certo? Eu vou calcular aqui o número de resultados experimentais que fornecem exatamente x sucessos em n ensaios. Então, o nosso foco, a nossa pergunta é a probabilidade de 2 clientes realizarem a compra, tá certo?
Então, o nosso X aqui é igual a 2, ok? Então, vamos lá. Dos 3 clientes, eu quero calcular a probabilidade de 2 realizarem a compra. Então, eu tenho 3 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial. 3 vezes 2 fatorial, 2 fatorial, 1. Aqui vai ser igual a 3. Então, eu vou ter 3 resultados experimentais, ó. 3 resultados experimentais fornecem 2 sucessos. E se eu olhar lá no diagrama em árvore, olha só, eu tenho exatamente isso aqui, ó. Ó, deixa eu ver uma cor aqui. Ó, eu tenho aqui, ó. Esse aqui, 1, ó, 2 e 3, tá vendo, ó? 1, 2 e 3. Então, eu coloco aqui, ó, SSF, SFS e FSS. Então, respondemos a pergunta, tá? Agora, vamos supor, né, só para vocês terem uma ideia aqui, tá? Vamos supor, vou colocar aqui algo adicional. Se nós quiséssemos, né, calcular, né, quantos resultados experimentais nós podemos obter 3 sucessos nos 3 ensaios, tá? Então, lembrando que essa equação é realizada para determinar o número de resultados experimentais que resultam em X sucesso. Então, agora, ó, é 3 em 3, 3 fatorial, 3 fatorial, 0 fatorial. 0 fatorial, por definição, é 1. Então, isso aqui vai ser igual a 1. E eu tenho apenas um único resultado que fornece, né, 3 sucessos, ou seja, que os 3 clientes comprem. Se a gente olhar aqui, acontece isso mesmo, ó. Só tem um resultado que fornece os 3 resultados de sucesso. Então, aqui seria o SSS. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, tá bom? E como tudo aqui, né, a gente precisa agora atribuir probabilidade, tá certo? Qual seria a probabilidade, então, de X sucesso em N ensaios? Então, essa é a minha próxima pergunta, tá? Então, eu preciso conhecer a probabilidade associada a cada um desses resultados experimentais. Então, olha só, pessoal. Esses ensaios, eles são, né, provenientes de um experimento binomial. E eles são independentes, tá certo? Então, eu vou pegar e vou multiplicar as probabilidades associadas a cada resultado experimental, para que então eu encontre a probabilidade de uma sequência de sucessos e fracassos em particular. Então, olha só, a probabilidade de compras efetuadas pelos 2 clientes e de nenhuma compra pelo terceiro. Então, é denotada por sucesso, sucesso e fracasso. Então, ó, P é o sucesso, então 2 compraram, e o fracasso é o 1 menos P, tá certo? A não compra. Então, nesse caso, né, eu vou ter, ó, 0,30 vezes 0,30 vezes 0,70, que vai ser igual a 0,063. Então, 0,063 é o quê? É a probabilidade, tá certo? Que 2 clientes comprem, né? Que era o nosso foco lá do exercício. Então, primeiro a gente contou os resultados experimentais de sucesso e agora eu estou atribuindo as probabilidades, beleza? Bom, muito bem. Eu posso construir uma tabelinha, tá? Associando os resultados, né, experimentais de 2 sucessos. Então, olha, nós vimos no exemplo que os resultados para 2 sucessos era o quê? Era S, S, F, tá certo?
SFS, FSS. Então, olha só. Aqui, deixa eu só colocar. Ó. Aqui seria a probabilidade de resultado experimental. Então, o que que nós temos aqui, ó? P, 1 menos P, que eu posso colocar como P ao quadrado, 1 menos P, que nós sabemos que é 0,063, tá certo? Aqui, ó, sucesso P, fracasso 1 menos P, sucesso P, também P ao quadrado, 1 menos P, 0,063. Aqui, 1 menos P, que é o fracasso, P, que é referente ao sucesso. Então, vamos colocar também, ó, P ao quadrado, 1 menos P, que é igual a 0,063, tá certo? Então, eu posso, a partir dessa tabelinha, generalizar, tá certo? Então, ó, eu posso, a partir disso, né, que eu fiz ali atrás, que tá aqui, ó, eu posso generalizar, tá? E falar assim, ó, a probabilidade de uma sequência de resultados de ensaios, em particular com X sucessos em N ensaios, é dada por isso aqui, ó. Tá certo? N é o número de ensaios e X é o número de sucessos, tá certo? Então, para ver que é verdade, né? No nosso exemplo lá, eu tinha 2 sucessos em 3 ensaios. Então, ficou P ao quadrado, 1 menos P, né? 3 menos 2. Aqui é 0,30 ao quadrado vezes 0,70. 0,063, tá certo? Ó. Beleza? Muito bem. Então, tá aqui, ó. Né? Agora, também, uma coisa interessante, ó, em qualquer experimento binomial, todas as sequências de resultados de ensaio que produzem X sucessos em N ensaios têm a mesma probabilidade de ocorrência, tá bom? Muito bem. Então, nós vimos, né, aqui, ó, tudo deu a mesma coisa. Então, ó, todos os 3 resultados experimentais com 2 sucessos têm exatamente a mesma probabilidade. Isso é uma regrinha, tá bom? Então, aqui, generalizando, né, que eu já fiz para vocês. E agora, então, veremos na próxima videoaula a função de probabilidade binomial.